Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, gente, para mais uma tarde de aprendizado, de trabalho, de recebimento só de coisas benéficas. Então, nós vamos convidando a todos, né, a ficarem tranquilos, serenos, interiorizando tudo aquilo que nós vamos assimilar aqui, principalmente procurando colocar em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensina. Porque usar o verbo no passado, né, não vale a pena, porque nos ensinou, não, ele nos ensina todos os dias. Então, que nós possamos seguir em frente sempre, com essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade, mesmo que os nossos problemas estejam nos afligindo, a gente possa deixar isso de lado um pouquinho e confiar e acreditar que tudo passa, que nós conseguimos suportar todas as nossas provas e que as coisas não acontecem por acaso. Tá? Então, vamos nessa confiança que tudo dá certo. Então, sendo assim, eu vou pedindo para que vocês esqueçam os problemas um pouquinho, que comecem a se tranquilizar, ficarem serenos, abrir os corações e as mentes para tudo aquilo que for dito aqui. Nós agradecemos a presença de todos aqui encarnados, desencarnados, os nossos amigos internautas, que sempre prestigiam, né, as nossas explanações. Então, que tudo possa transcorrer bem na tarde de hoje e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a explanação é o nosso querido José Roberto, e o tema é na seara doméstica. Quase nós não temos nada para aprender nesse quesito, né? Seja feliz, meu querido. Obrigado. Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet. E hoje, então, nós vamos abordar um tema do livro Estude e Viva. A mensagem é de Mano e André Luiz, né? Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. E para iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou lembrar de uma passagem do Evangelho de João, né, no capítulo 19, onde ele relata quando Jesus está sendo crucificado, né, nos momentos finais da sua passagem corporal, né, material por esse planeta, né, como governador planetário que é. E Jesus, quando vê sua mãe, naquele momento, né, e João, que era o seu discípulo amado, ele diz o seguinte, né, mãe, eis o seu filho, e filho, eis a sua mãe. Nesse momento, Jesus justamente está colocando que a nossa família, a família que nós temos aqui no nosso planeta, e logicamente as famílias que se constituem também nos mundos espirituais constituídos, como o nosso lar e outras colônias, e nas orbes superiores também, né, não são necessariamente unidas pelos laços consanguíneos, mas sim pelos laços afetivos, mas sim pelas afinidades e necessidades, principalmente, né? E esse tema aqui do nosso querido Emmanuel e André Luiz, ele aborda alguns fatos sobre crise na família, sobre função educativa no lar, que é uma coisa muito importante, e como nós falamos, né, a parentela espiritual e material e a necessidade que existe do respeito mútuo para que nós possamos levar adiante aquilo que nós nos comprometemos a fazer no seio familiar, né? Jesus mesmo, né, numa passagem do Evangelho de Mateus,
quando ele, mais uma vez, ele se encontra pregando, e seus irmãos querem retirá-lo de lá, porque aquela multidão o assediava muito. E, na verdade, seus irmãos não entendiam o que Jesus estava praticando no seu apostolado, na sua missão, naquilo que ele abraçou no nosso planeta Terra. Sua mãe, sim, né? Maria, sim, entendia como mãe, toda mãe entende, né, sobre o filho, mas seus irmãos não. Então, um dos discípulos chega e fala: mestre, seus irmãos estão aí fora e pede para que você vá lá, para que você se retire. E aí Jesus pergunta: quem é sua mãe e seus irmãos? Fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso, mais uma vez, vem a endossar de que o parentesco, necessariamente, o parentesco material, o parentesco corpóreo, não é algo que se possa considerar como uma verdade suprema. Por quê? Porque o grande fato é que o verdadeiro parentesco são as afinidades que nós temos espiritualmente. Enquanto que materialmente, nós somos, às vezes, impelidos a encarnar e a vivenciar e a viver no mesmo lar, né, através das necessidades dos nossos resgates e dos nossos reajustes. No Livro dos Espíritos, na questão 203 a 219, nós temos muito bem abordado, muito bem colocado pelos espíritos a Kardec, esse fato do parentesco espiritual e parentesco material, né? Ainda uma pergunta de que Kardec formula aos espíritos que se a reencarnação, a necessidade da reencarnação se destrói os laços de família. No que os espíritos respondem muito pelo contrário, vem fortalecer. Por quê? Porque quando nós estamos para reencarnar, nós temos os nossos compromissos que assumimos no Ministério da Reencarnação, no sentido de nos reajustarmos com certas criaturas com as quais nós não temos afinidade ou temos necessidade de ajuste. E também nós temos a necessidade de contar com o apoio daquelas criaturas que encarnam no nosso lar, que vêm a nosso auxílio. Ricardo de Bernardes explica muito bem esse fato, quando ele coloca que no lar existem aqueles afetos e desafetos do passado. E nós vamos abordar depois um caso específico que você já conhece, desafetos do passado, que tem a necessidade de reconciliação. Mas os desafetos do passado são aqueles espíritos que nós realmente temos grandes diferenças, que nós somos devedores, ou eles, eventualmente, nos têm como eles, devedores, nos têm como credores. Esses são os desafetos do passado, aqueles espíritos que nós tivemos grandes problemas e que nós temos que resolver, porque como Jesus mesmo colocou, né? Colocou no momento da crucificação, ele coloca a família universal. Eis sua mãe e eis o seu filho. Porque essa é a verdade que Jesus prega como uma família universal. No caso dos desafetos, a grande necessidade do reajuste é muito mais complicado e muito mais trabalhosa, porque requer a compreensão, requer o perdão, que necessariamente o perdão não é o esquecimento dos fatos ocorridos, mas o perdão é a compreensão, é o entendimento, é não guardar mágoa, não guardar ódio. Veja a complicação que existe. Quando nós olharmos para o nosso núcleo familiar, nós vamos ver aquelas criaturas que realmente têm essas dificuldades, mas que nós já nos comprometemos na espiritualidade de recebê-los em nosso seio familiar. E que, consequentemente, eles também se comprometeram. Não há uma encarnação compulsória nesse sentido, não é? Você vai reencarnar porque você precisa estar ali, mas é uma reencarnação de consentimento que nós assumimos e temos que arcar.
Ricardo de Bernardes, de uma maneira assim bastante didática, também coloca dos afetos do passado. E necessariamente, às vezes, os afetos do passado vão desencadear também num grupo onde existem desafetos. E esses afetos, ele tem duas categorias. Uma são aqueles harmônicos, que vêm nos auxiliar. Quem são esses afetos harmônicos? São aquelas criaturas, aqueles espíritos que nós já temos uma vivência passada de harmonia, de amor, de afeto, de carinho. Nossos avózinhos, né? Enfim, todos esses que nós tivemos assim um grande afeto no passado. Esses são aqueles que encarnam o nosso círculo familiar em forma de filhos, em forma de irmãos, em forma de pais, em formas, enfim, de até agregados. Aqueles que não são parentes consanguíneos, como Jesus, né, disse novamente, eis sua mãe, eis seu filho, não tenham uma ligação consanguínea, mas tenha afinidade. Já existia amor, já existia um carinho especial entre eles. Então, esses afetos ocorrem e concorrem para que o nosso sucesso seja obtido. Logicamente, depende muito do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, da nossa atuação como atores nesse grande teatro da vida. Então, depende muito de nós também. Porém, tem os afetos que não são esses harmônicos, mas são aqueles afetos desarmônicos, ou seja, aqueles amores do passado que nós temos assim grande afeição, mas estão em desarmonia conosco. Aqueles amores que seriam, porventura, de uma forma, nós exercemos o nosso amor e o nosso carinho de forma irregular. Aqueles relacionamentos fora do casamento, aqueles filhos obtidos fora do casamento que nós não assumimos. Mas nós queremos, nós amamos aquelas criaturas e nós não cuidamos necessariamente para que nós nos harmonizássemos com eles nas vidas anteriores. E dessa forma nós temos a oportunidade de exercer todo esse afeto, esse carinho de uma forma harmônica nessa encarnação. É fácil? Evidentemente que não é fácil. Quantos têm filhos que dizem o seguinte: poxa vida, eu amo tanto meu filho ou minha filha, ele também parece que me ama, mas nós não nos entendemos. Por quê? Porque existem aqueles ajustes necessários que nós temos que exercer, que nós temos que trabalhar. Por quê? É tudo fácil? Não. Ora, em órbitas superiores, isso existe? Não, não existe, é outra situação. Nós estamos aqui justamente num planeta de provas e expiações, e que nós necessitamos expurgar, ou seja, trabalhar. Nós precisamos remodelar os nossos conceitos, os nossos sentimentos e despertar as nossas virtudes como verdadeiras criações divinas, onde nós podemos então evoluir, nós possamos alçar voos maiores para outras esferas, outras orbes, como tantos exemplos que nós já temos, né? Aqui, Emmanuel coloca uma frase, que até alcançarmos a fraternidade absoluta, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, reencarnação em reencarnação. Bom, o que Kardec coloca como a máxima da doutrina espírita: nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir. Então, essa é a oportunidade que nós temos. Nascer, crescer, nós vamos desencarnar e assim por diante. Desse ciclo que nós consideramos que é o ciclo que nós precisamos aproveitar para a nossa evolução, que é uma oportunidade única, então nós temos que exercer tudo aquilo que nós aprendemos e que nós temos de orientação do nosso Mestre Jesus, a princípio, que é o princípio de tudo.
Nós falamos da doutrina espírita, que nós abraçamos o que? A filosofia cristã, a filosofia do Cristo, os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos trouxe, que é a mensagem do amor, como ele mesmo coloca, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, mas amar ao próximo como a ti mesmo, que isso resume todas as leis e todas as profecias. Então, nesse sentido, Jesus está colocando amar ao próximo. Quem é o próximo que está colocado dentro do nosso meio mais circunscrito? Não é a família? Esse é o próximo que nós temos que trabalhar. Os Espíritos dizem que a família é a base fundamental da sociedade. Se nós não trabalharmos o núcleo familiar, nós não podemos trabalhar a nossa sociedade. Nós não podemos expandir esse amor que Jesus nos aconselha, amar ao próximo como a ti mesmo, sem que possamos trabalhar aqueles que estejam mais próximos de nós. Ora, então, vamos falar o seguinte, né? Se a família é a base da sociedade, né, e nós temos que trabalhar essa base, será que necessariamente nós temos que entender que primeiro nós temos que resolver todas as nossas mazelas, ou seja, dentro da própria família, para depois poder expandir o nosso amor ao próximo? Não, muito pelo contrário, porque o exercício é diário. O exercício, eu não diria diário, mas o exercício é a todo segundo. A compreensão, o diálogo, a orientação, trabalhar os assuntos de forma positiva e não negativa. Isso não quer dizer que se deve ser permissivo com aqueles que nos cercam. Existe um fato que eu acabei vendo aí uma mensagem, que um senhor muito rico estacionou num carro assim muito moderno, em Uberaba, para falar com o Chico. E desceu, Chico estava lá, ele falou com o Chico: Chico, eu preciso receber uma carta do meu filho. Eu sei que você recebe carta do além, carta psicografada, eu preciso receber a carta do meu filho. Aí o Chico disse: meu irmão, não é assim. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Se você vier aqui, possivelmente, você poderá receber, se for do seu merecimento. Mas, Chico, você não entendeu, eu preciso. Todos precisam, todos querem. Mas para nem todos isso é concedido. Aí diz que eles sacam um talão de cheque. Fala: Chico, você não está entendendo. Abriu o talão de cheque, quanto custa? Aí Chico falou: bom, você não entendeu mesmo, né? Aí disse que Emmanuel assume. Aí o Emmanuel assume o controle e diz o seguinte: meu irmão, entendemos a sua dor, mas você tem que entender que não é assim. Você quer receber a carta do seu filho por uma questão de remorso, porque você não educou seu filho. Você permitiu que ele tivesse tudo de forma fácil. Você não lhe ensinou o trabalho, não lhe ensinou o valor do que se ganha, não ensinou disciplina. Você não lhe deu amor, não deu carinho. Você só lhe deu os bens materiais e você nunca teve contato mais íntimo com ele. Tem mais. Isso não é com seu filho. Esse que você quer receber a carta, que desencarnou num acidente, no qual ele foi culpado pela sua invigilância, pela falta de educação que você não deu a ele. Ele estava embriagado. E você ainda, para se ver livre do remorso, está processando o motorista do caminhão que não teve culpa. Além de que você já também perdeu um outro filho. Então ele não tinha mais o que fazer. Simplesmente ele foi embora. Então esse é um exemplo
do que nós temos que transmitir àqueles que nos são tutelados? Filhos da matéria e do coração e filhos do espírito, aqueles que são colocados sobre nossa guarda. Nós temos que transmitir justamente disciplina, como Emmanuel aconselhou o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplinar não é não ter amor, não é ser duro, ser rígido. Disciplinar, você pode disciplinar com carinho, com amor, ensinando. Jesus ensinou a disciplina. Uma única passagem de Jesus, que eu também não acredito muito bem que foi daquela forma, porque os evangelhos eram traduzidos do hebraico e do aramaico, e tem palavras no hebraico, no aramaico, que se confundem, tem duplo, triplo significado. É aquela passagem dos vendilhões do templo. Eu acredito sim que Jesus tem agido com muito rigor, porque aqueles comerciantes dentro do templo de Jerusalém se aproveitavam das oportunidades, se aproveitavam da semana do Pêssar, né, da Páscoa judaica, para comercializar animais a preços exorbitantes. Além de que a moeda que existia para aquela, dentro da porta, dos portais, né, do templo para dentro, era outra. Não era nem um denário, era outra moeda diferente. Então Jesus realmente, ele com certeza, ele agiu com rigor. Mas não agiu com violência, como se diz, né, que virou a mesa, jogou as coisas no chão. Eu não acredito, porque isso não é de Jesus, que sempre falou de amor, de fraternidade, sempre ensinou a disciplina de uma forma amorosa, né? Através de parábolas, né? Quando até a reconciliação das pessoas, Jesus ensinava em forma de parábolas. Uma das reconciliações mais lindas que existe no Evangelho é uma reconciliação de Pedro com Mateus. Mateus ele era um cobrador de impostos, né? E publicano, cobrava impostos para os romanos, né? Então ele era muito detestado pela comunidade. Ninguém gosta de pagar imposto. Se vier um fiscal de imposto aqui, nós já queremos botar ele para fora, né? Imagina naquela oportunidade, né? Ninguém gostaria de pagar imposto. Ainda pagar imposto para os romanos, né? E Pedro odiava, ele odiava, era uma palavra dura, mas ele odiava Mateus. E Mateus, segundo consta, ali todos eram meio parentes, parece que ele tinha um certo parentesco com Jesus. E convida Jesus para ir numa festa na casa dele. E Jesus vai. Ora, qualquer um de nós deveria fazer. Às vezes nós falamos, não, alguém convida, fala, não vou na casa dele porque eu não gosto dele, né? Mas Jesus não, Jesus foi, né? E naquele momento em que Mateus estava naquela festa, toda aquela festividade lá, Pedro apareceu na porta. E aí Jesus, vendo Pedro e vendo Mateus, então ele profere aquela parábola do filho pródigo, né? Nisso, Pedro se comove e vai lá e se reconcilia e abraça Mateus, né? Veja que maravilha, que forma de ensinamento, que forma de educação, né, que Jesus transmite a duas pessoas que eram antagonistas. E nós temos a oportunidade de estar no nosso lar com pessoas que não são estranhas a nós, são pessoas que estão convivendo conosco desde que o Pai Criador permite que apareça no nosso lar como filho, né? Daquele momento em diante, ou como filho, ou como irmão, ou como irmão, como companheiro. Se nós seguimos o exemplo de Jesus, nós estaríamos, né, perfeitamente bem, perfeitamente tranquilos na nossa missão dentro do nosso lar.
Assim era Jesus, recebendo, inclusive, o Zaqueu, né, publicano na casa dele. Vai, Zaqueu, vão na sua casa e transforma Zaqueu, né, que era odiado, que ninguém suportava na sociedade. Zaqueu fica tocado, Zaqueu fala, vem Zaqueu, desce daí desse morrinho, nós vamos para a sua casa hoje, vou estar lá hoje. Todo mundo se escandaliza, olha o que Jesus está fazendo, vai na casa desse homem aí, né? Que transforma Zaqueu, que devolve tudo que fraudou, e tudo que ele ganhou, metade ele dá aos pobres, assim por diante. Então, o exemplo de Jesus é sempre um exemplo de amor, de carinho, né? E quando se fala em necessidade, né, nós falamos de espíritos que são são antagônicos, né? Nós falamos, inclusive, de casos da reencarnação de Sigismundo, né? Que fala no livro Os Missionários da Luz, né? Onde é abordado esse episódio da reencarnação, né? Sigismundo era alguém que numa encarnação passada, aqueles que, Adelino e Raquel, que seriam seus pais, né? Muitos de vocês já conhecem bem essa passagem, né? Em encarnações passadas, o Sigismundo tinha assassinado o pai, o Adelino, porque ele era amante da Raquel. Existia ele e Raquel, veja o exemplo, eles eram afetos em desarmonia, desarmônicos. E Raquel, na encarnação passada, acabou se prostituindo também, suicidando-se, né? E vejam, afetos desarmônicos, né? E não só afetos desarmônicos dentro desse círculo familiar, como espíritos antagônicos. E Sigismundo querendo se reconciliar, querendo que Adelino o perdoasse. Então, dentro do lar. Esse é um exemplo do que pode acontecer em qualquer lar, em qualquer situação. Então, temos que ter essa compreensão, temos que seguir os exemplos de Jesus, temos que seguir tudo aquilo que ele nos deixou de legado, que é um legado de amor, de carinho, de compreensão, né? Aqui a mensagem diz o seguinte, né? Se errados, não será lançado condenação porque poderemos reajustá-los, né? Claro, as pessoas que estão erradas, nós não podemos condenar, porque nós não sabemos qual é a situação. Somos nós aqueles que causaram grandes males em encarnações passadas, ou se eles nos causaram. Isso não interessa. O que interessa é que nós temos a necessidade de nos harmonizarmos. É a grande oportunidade. Porque se não for nessa encarnação, poderemos voltar em outra. Tem gente que diz o seguinte, olha, eu casei com fulano, né, mas eu vou suportá-lo porque eu não quero, nessa encarnação, não quero mais voltar com ele. Muito pelo contrário, vai voltar, né? Aí não como marido, né, vai voltar como filho. Aí não dá certo. Aí volta como dois irmãos gêmeos. Não dá certo. Aí irmãos siameses. Aí vai junto. Um quer ir para lá, outro quer ir para cá. Mas aí tem que entrar num acordo para ir na mesma direção, né? Então, assim é a lei divina. E não é uma lei de castigo de Deus. Muito pelo contrário. É lei de amor de Deus. Deus que é o nosso bem. O nosso Criador, né? E nós, então, nós ignoramos esse desejo divino. E nós, às vezes, lutamos contra o nosso próprio aperfeiçoamento, né? Diz o seguinte ainda, né? Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhe conferimos o valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento, sem administrar-lhes educação, né? Por isso a necessidade de educação, necessidade do evangelho no lar. Ah, meu filho, eu vou deixar ele crescer, quando ele tiver 18 anos, ele vai decidir o que ele quer. Não decide, né? Aí fica por aí batendo lata, né? Ah, fala, não, que isso daí não existe. Deus é, como diz eu assisto muito, não sei se vocês assistem o desenho dos Simpsons, né? Então, o Sr. Burns, né, que é o dono da usina nuclear, né? Ele é um homem absolutamente de coração duro, né? Ele não acredita em Deus. Então ele fala
ele fala para o Homer o seguinte, que Deus é um amigo imaginário que os adultos inventaram para não sentirem-se só. Quer dizer, vai acontecer isso, né? Se você deixa seu filho aí, aí cai na mão de outro, aí é doutrinado por uma certa situação, um certo caminho, e assim vai. Então, nós temos a necessidade absoluta de nos empenharmos para que o nosso núcleo familiar seja uma coisa sadia. Nós temos que nos doar. Nós temos que nos doar. Se nós temos entendimento, aquele que mais tem, mais será exigido. Né? Não é verdade? Como diz na parábola do festim das bodas, aquele que tem, mais se dará. E aquele que não tem, o pouco que resta vai se tirar. Né? Então, nós temos essa obrigação. E lembrando também, né, que esse núcleo familiar existe em todos os lugares, nos mundos espirituais constituídos. Vamos lembrar do lar da Dona Laura, do filho do Lísias, né? Tudo bem, né? Lísias, nossa, uma harmonia. André Luiz ficou encantado, né? Aí chega a neta da Dona Laura. Estava em harmonia? Não, estava em desarmonia, né? Heloísa, né? Heloísa estava em desarmonia. Né? Então, até lá. Que é um reflexo da nossa terra. Então, há necessidade realmente do nosso empenho. Né? Para finalizar, uma mensagem aqui finalizando mesmo, né? À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum. E sim recorremos à prece, rogando a providência divina, que nos conduza e inspire por nossos emissários. Né? Então, sempre assim, né? Mas ninguém pensa de fazer uma prece quando as coisas não estão bem, né? Já se parte para tentar a solução. Né? Então, vamos lembrar sempre dessa mensagem, né? Que é muito, olha, um tema assim, é apaixonante, muito importante, nos leva a muitas reflexões, nos leva a capítulos do Evangelho, a passagem da vida de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, né? Do livro do nosso lar, dos mundos espirituais constituídos, é fantástico. Né? E que isso nos sirva assim, de bastante alerta para a nossa conduta, para que nós possamos realmente, sempre, porque o aprendizado é importante, mas nós não podemos nos esquecer, nos distrair daquilo que nós aprendemos. Né? Daí a importância do centro espírita, a importância das palestras que nós sempre trocamos aqui, nossas impressões, nossas opiniões, para que mantenha sempre essa chama viva, para que nós não façamos como a Joana de Anjos nos adverte, nos distraímos, para que nós não nos possamos distrair daquilo que nós já temos de conteúdo, daquilo que nós temos de valor. E que nosso Mestre Jesus nos abençoe, né? E que possamos ser assim verdadeiras, não podemos dizer luzes, né? Porque seria um negócio muito, né? Muito de orgulho, não é verdade isso, né? Que nós possamos pelo menos ser aquela chamazinha, né? De amor que transmite a todos aqueles ensinamentos e a vontade do nosso Mestre Jesus para a nossa harmonia e para a nossa felicidade no planeta, né? Que nós é que fazemos esses momentos de felicidade. Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, agora chegou o momento de todo mundo poder participar, né, Zé? Quem que vai puxar a fila hoje? A Sandra? Não, mas dá para falar rapidinho. Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Complementar alguma coisa? Quem puxa a fila? Não é possível que ninguém fale sobre família. Pelo amor de Deus. Vai ser você, a escolhida foi você. Vai levar. Oi, José Roberto. Oi. Esse tema é muito importante, porque se estamos aqui nesse planeta, dificilmente não teremos esse ou aquele problema na família, né? Sempre. Seria muito bom se fosse como
na zona espiritual, com as famílias espirituais, todo mundo com aquele entendimento, Claro. com aquele acolhimento. Mas as nossas famílias, as famílias materiais, são feitas de afetos e desafetos. Eu acho assim que quem passa por uma outra situação e vem aqui, através da doutrina espírita, vai se transformando, contribuindo para a harmonia do lar. Agora, há famílias em que toda a organização familiar é em desordem, né? Então, às vezes, um ou outro elemento tem um pouquinho de evolução ou procura se melhorar, mas, assim, até quanto ou até quando essas pessoas vão se degladiar? Será que não há um momento em que elas têm que se desvincular para que não se acumule os débitos? Entende? Porque a gente sempre preza por aqueles que estão tentando se reconciliar naquela mesma encarnação. Mas uma família totalmente em desarmonia, em desorganização, onde os débitos vão se agravar. O que você diria disso? O fato é o seguinte, Sandra, existe... Quer dizer, a grande receita, na verdade, é o Evangelho, né? É aquilo que eu coloquei no início, né? Se você não traz o Evangelho para dentro de casa, você não traz a compreensão. Agora, quando se fala, né, o Evangelho, as pessoas leem, mas não sentem. Quando se estuda o Evangelho, você tem que sentir o Evangelho. E a pessoa tem que estar predisposta para receber aquilo, né? Agora, aquilo que você colocou, claro que pode não ser nessa oportunidade que isso tudo vai se resolver. Pode ser em outras oportunidades, né? Porque as oportunidades não cessam, né? Não cessam. Talvez em situações mais dolorosas. Se nessa oportunidade nós temos as condições para a solução e não aproveitamos, nós vamos ter uma outra oportunidade, talvez com um pouco mais de dificuldade. Mas nunca vai faltar o amparo divino. Nunca vai faltar aquele espírito que está junto ali, que seja o conciliador, né? Que seja aquele que vai... Quem assistiu a uma novela chamada O Clone, lembra do Tio Ali? Então, sempre nessa família sempre tem um Tio Ali, né? Que vai ser o conciliador. E vai, na verdade, sempre alguma coisa positiva vai surgir, vai sair dali. Não vai resolver o problema dessa encarnação? Possivelmente não. Possivelmente não. Com aqueles atores que nesse momento estão atuando e que não se entendem, possivelmente não. Mas possivelmente mais adiante. Talvez aqueles mesmos ali vão reencarnar dentro daquela mesma linha, dentro daquela mesma... não família genética, que seja o caso, mas aquela família necessária para o seu reajuste, né? Eu acho que isso daí não tem... evidentemente, vai haver uma solução. Vai haver uma solução, né? Eu sei que, possivelmente, existem famílias aqui que falam, poxa vida, né, essa família parece que não tem jeito, né? Mas por que estão ali juntos? Por quê? Porque é necessário que estejam juntos. Até ali, naquele aparente desentendimento, alguma coisa boa vai acontecer. Alguma coisa boa vai acontecer, né? Até quando a pessoa, até quando desencarna, você tem uma plena consciência das oportunidades que você perdeu, né? Por quê? Você tem a consciência, mas alguma coisa daquela que você tem a consciência que você perdeu, você assimilou que você não pode, possivelmente, perder numa outra oportunidade, né? Então é a bondade divina, né? A justiça das reencarnações, né? Vamos falar do Evangelho, né? A justiça da reencarnação, né? A reencarnação e sua justiça. É isso que ocorre, né? Não sei se deu para... Pois não. Eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa assim, muito observadora, né? Eu cresci dentro da doutrina espírita, né? Minha mãe era espírita, atuante, médium. Então, o que eu pude perceber na questão familiar, sempre vai haver os ajustes. As famílias precisam se depurarem, realmente. Sim. Precisa haver os ajustes, né? O acerto de contas, né?
família, questão familiar, sempre vai ter a questão do acerto de contas. Quando acontece o acerto de contas, pode reparar, a vida de todos os familiares começa a melhorar. Todos evoluem, todos prosperam, todos conseguem prosseguir o mesmo caminho do bem e do amor. E quanto mais teimar, eu falo isso para a minha família, quanto mais teima, para não se ajustarem, mais difícil fica. Até para as pessoas crescerem, evoluírem, prosperarem, almejarem alguns sonhos. É muito interessante isso. É verdade. E eu acho o seu tema maravilhoso hoje, porque é interessante para a gente observar um pouco mais o que realmente ocorre no meio familiar. Né? Eu achei bem interessante. Obrigada pela oportunidade. Sem dúvida. Uma coisa que é importante é o seguinte, que nós devemos, antes de mais nada, sermos humildes para reconhecer as nossas limitações e não exigir perfeição do próximo, porque nós não somos perfeitos. Então, se nós entendemos as nossas limitações e procuramos exercitar a compreensão, nós vamos entender melhor aquela outra criatura. Né? Isso daí é inexorável, tem que ser assim. Né? Se você se colocar numa concha de proteção, achando que sempre que você está certo, que é você que tem a razão, não é assim. Né? Não é assim. Evidentemente, nós temos o livre-arbítrio e nós temos o nosso caminho a seguir. Né? O nosso caminho a seguir. Então, a gente tem que procurar seguir o melhor caminho possível. Sempre, se a gente se pautar nos exemplos de Jesus, né? Normalmente o espírita, ele gosta de conhecer obras espíritas, obras da codificação, né? Mas fala, você conhece os evangelhos canônicos? Eu não leio isso, né? Não gosto, é difícil, né? Já escutei isso falar, pessoas falar assim, né? Agora leia. Não leia só os evangelhos, procure entender um pouco mais das raízes, porque a nossa raiz é judaico-cristã. Procure entender mais, você vai começar a entender melhor. O seu comportamento será melhor, com toda certeza. Bom, gente, obrigada. O Zé fica aí até meia-noite, depois se alguém quiser. Obrigado. Obrigado. Bom, meus queridos, depois de tanto ensinamento, né, de tanta troca de experiência, é chegado o momento que nós temos uma participação especial, que é a doação do que nós temos de melhor em nossos corações, que é o nosso amor, para os nossos próximos. Então, nós vamos fazendo as nossas vibrações de amor para todos aqueles que estejam em aflição, que passam por dores físicas, que passam por dores emocionais, aqueles irmãos nossos que não estão conseguindo encontrar a oportunidade que têm nas mãos de continuar evoluindo. Que todos sejam amparados, protegidos. Que todos esses irmãos que se encontram em aflição possam ter, nem que sejam momentos de alívio, de confiança, de força, para que a fé deles nunca se abale e eles consigam superar todas essas provas da melhor maneira possível. Vamos fazer uma vibração pelo nosso planeta e principalmente pelo nosso país, que está enfrentando uma situação bem complicada, que todas essas pessoas coloquem as mãos na consciência e consigam saber o que elas estão provocando em seus próximos, e que tudo aquilo um dia terá um retorno. Então que elas consigam recuar, se redimir e procurar seguir o caminho do bem. Vamos pedir amparo e proteção
para os nossos lares, que todos ali que estejam recebam as bênçãos do Pai. E assim, agradecidos que estamos, vamos dando continuidade aos trabalhos da tarde, desejando que a nossa semana seja proveitosa, de muita luz e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos permanecer aí, gente.